pirâmide egípcia é uma das estruturas mais misteriosas deste planeta. Ninguém sabe quando foram construídos, como foram construídos, quem os construiu e o mais importante, por que foram construídos. Compostas por 2,3 milhões de pedras, cortadas e encaixadas com precisão a laser, as pirâmides pesam 6 milhões de toneladas. E não é só isso, muitas dessas pedras pesam cerca de 80 toneladas e tiveram que ser transportadas por mais de 500 milhas. Quando novas, as pirâmides refletiam os raios solares de tal maneira que você pensaria que eram joias gigantes. Uma estrutura tão magnífica que ainda permanece alta depois de milhares de anos é uma maravilha em si e um mistério também. Em comparação, a arquitetura moderna como a Torre Eiffel pode durar apenas 20 anos se não for mantida regular e diligentemente. E, como tal, a questão que persiste depois de todos esses anos é quem construiu as pirâmides? Os humanos eram capazes o suficiente para construir algo em escala tão grande, ou recebemos ajuda externa? E por que construí-lo era tão importante? Serviu a um propósito maior? No vídeo de hoje, vamos levá-lo a uma viagem no tempo para descobrir quais segredos as pirâmides guardam que confundiram até mesmo a mente do grande Nikola Tesla, e como ele esteve tão perto de replicá-lo para criar energia gratuita para o mundo inteiro. Bem-vindo ao Laboratório 360, é hora de explorar. Localizada na zona dos cachinhos dourados de uma estrela bastante solitária e insignificante, a Terra dá as boas-vindas a Nikola Tesla, milhares de anos após a construção das pirâmides. E, como sabemos, Tesla se tornaria uma das pessoas mais influentes que já viveu neste planeta. Essa criança seria fluente em 8 línguas, faria cálculos integrais e diferenciais de cabeça e recitaria todos os poemas épicos siberianos de memória. Ele também inventaria a represa hidrelétrica, a iluminação neon, o controle de rádio, o motor elétrico e experimentou a engenharia criogênica, anos antes de se tornar de conhecimento público. Ele também descobriria a frequência de ressonância da Terra, algo que não foi confirmado como correto até 50 anos depois. Na verdade, as contribuições de Tesla para a humanidade são tão vastas que ele é 80% diretamente responsável pela tecnologia que usamos hoje. Tesla acreditava que as pirâmides de Gizé serviam a um propósito maior e as investigou ao longo de sua vida. Ele se perguntou se eles não eram transmissores gigantes de energia, um pensamento que coincidiu com sua investigação sobre como enviar energia sem fio. Ele percebeu que a ionosfera estava brilhando com energia elétrica, que poderia ser aproveitada. Ele olhou para a Terra como se fosse um gerador elétrico gigante, girando em torno de 2 polos magnéticos, a partir do qual uma energia ilimitada poderia ser produzida. Com isso, em 1905, Tesla registrou uma patente nos Estados Unidos da América intitulada A Arte de Transmitir Energia Elétrica através do Meio Natural, delineando projetos para uma série de geradores ao redor do mundo que explorariam a ionosfera para a coleta de energia. Seu design em forma de triângulo ficou conhecido como a pirâmide eletromagnética de Tesla. Mas eis o problema: após sua morte misteriosa, sua descoberta e dispositivo desapareceram. O que faz você se perguntar: Nikola Tesla realmente encontrou uma maneira de gerar energia ilimitada? Ele realmente conhecia o segredo da Grande Pirâmide? Quando Tesla recebeu $150 mil de JP Morgan para construir sua estação sem fio, este garantiu que teria 51% de participação na empresa, bem como 51% de participação nas patentes sem fio atuais e futuras, desenvolvidas a partir do projeto. Isso foi bastante estranho da parte de Morgan investir em algo que prejudicaria diretamente a economia e seria fatal para seus outros produtos. O sistema de Tesla teria colocado o mundo então em uma recessão profunda, possivelmente uma depressão muito profunda. Grande parte da economia baseava-se na construção da rede elétrica e na geração de eletricidade, ambas oferecendo inúmeras fontes de receita e empregos. Sem fio eliminaria isso junto com as usinas de energia. O sistema elétrico convencional que cria um fluxo de receita entraria em colapso. O sistema elétrico inovador de Tesla tinha que ser interrompido de qualquer maneira, a qualquer custo, porque Tesla não era confiável, porque Tesla estava inventando fora da zona de conforto dos capitalistas, porque Tesla era apenas diferente. Mas JP Morgan e Tesla eram amigos, não eram? Por que ele faria isso com seu amigo? Dizem que pessoas como Morgan, Edison, Marconi e muitos outros eram meras marionetes nas mãos de algo muito poderoso.
Mas esse assunto fica para outro dia, e prometemos trabalhar nele em breve. Por enquanto, vamos voltar para Nikola Tesla e as pirâmides. Acredita-se que a pirâmide de Gizé seja uma tumba construída para Khufu, o faraó egípcio da quarta dinastia, que governou há 4.500 anos. Por que então não tem nenhuma característica de outras tumbas egípcias? Não há hieróglifos, artefatos ou qualquer arte de parede elaborada. Além disso, múmias nunca foram encontradas lá. No entanto, muitos argumentam que o sarcófago de granito, encontrado na Câmara do Rei, continha a múmia de Khufu, que mais tarde foi saqueada por invasores de tumbas? Você quer me dizer que uma arquitetura hipnotizante, que ainda confunde os especialistas nos dias de hoje, não tinha proteção contra roubo e roubo? Certamente, algo assim, o local de descanso de reis e rainhas, seria fortemente guardado. Maravilha arquitetônica. O tamanho das pirâmides está alinhado com tal precisão que apenas a engenharia humana moderna pode combiná-lo. A maior parte da Grande Pirâmide é construída de calcário numulita, os blocos marrons avermelhados que vemos hoje. Embora essas rochas sejam abundantes perto do local, os construtores da pirâmide usaram alguns materiais estranhos que tiveram que ser trazidos de quase 800 quilômetros de distância. O lado externo da pirâmide já foi coberto com calcário branco brilhante, polido, alisado e encaixado tão bem que parecia uma enorme peça de joia. Como eles conseguiram carregar milhares de blocos de pedra de 10 toneladas, ainda me impressiona. Agora veja só, um tipo raro de granito chamado granito roça, também foi trazido de grandes distâncias, porque tem uma alta concentração de quartzo, também conhecido como dióxido de silício. Aperte o quartzo e você pode fazer a eletricidade fluir através deles. E adivinha? As paredes e câmaras dentro da pirâmide são feitas de quartzo. Com a quantidade certa de pressão, a Grande Pirâmide poderia gerar uma tremenda quantidade de eletricidade. No documentário de 2016 da Netflix, The Pyramid Code, arqueólogos e teóricos afirmam que os antigos egípcios vieram à Grande Pirâmide para obter mais energia saudável. Muitos relatos daqueles que fizeram a árdua escalada até o topo da Grande Pirâmide envolvem mudanças minúsculas, mas perceptíveis, na energia, sensações de formigamento nas extremidades do corpo e até mesmo casos de choque elétrico. Escalar até o topo da Grande Pirâmide agora é ilegal, mas no final de 1800 um inventor britânico chamado Sir William Siemens chegou ao cume plano e estável. Ao chegar ao cume, um de seus guias observou que, quando ele levantava a mão com os dedos abertos, seus ouvidos captavam um ruído estridente. Siemens então levantou um dedo indicador e sentiu uma sensação de formigamento emanando da ponta e se espalhando por sua mão. Não muito tempo depois, o inventor foi matar a sede com um gole de vinho comemorativo e recebeu um choque elétrico de seus lábios tocando a garrafa. O documentário sugere que eram pirâmides de energia criadas para conduzir energia ou alterar frequências em grandes áreas de terra. A única coisa que faltava para a Grande Pirâmide de Gizé funcionar como usina era uma fonte de energia, razão pela qual os antigos construtores da Grande Pirâmide aproveitaram a água do Planalto de Gizé. O Planalto de Gizé, onde estão localizadas as pirâmides, está cheio de canais de água subterrâneos. Isso significa que o grande fluxo de água que passa por essas cavidades subterrâneas é capaz de produzir uma corrente elétrica, conhecida como fisioeletricidade. A fisioeletricidade pode ser definida como eletricidade obtida dos movimentos físicos naturais com a ajuda de certos dispositivos de aproveitamento. Até mesmo a própria forma da pirâmide leva alguns a acreditar que usinas de energia piramidais eram e são possíveis. Ainda assim, ainda há muitas perguntas sem resposta sobre as muitas teorias sobre como eles teriam alcançado esse processo. Voltando a Tesla, sua torre Wardenclyffe foi construída no topo de um aquífero com hastes de cobre e ferro que se estendem até a água. Então, a eletricidade enviada para a torre seria transmitida pela atmosfera, ao redor do globo. A pirâmide também foi construída sobre um aquífero e recentemente foram descobertos tubos de cobre e barras de ferro. Se a pedra angular fosse feita de ouro, a energia concentrada dentro da pirâmide teria sido atraída para o topo e transmitida para a atmosfera. O sistema de distribuição de energia sem fio da Tesla usava a ressonância da Terra assim como a pirâmide pura e, assim como ela, a energia gerada pela torre de Tesla seria ilimitado, limpo e virtualmente gratuito para todos no planeta, mas a torre de Tesla
Foi destruído e ninguém sabe quem o fez, mas você pode facilmente dizer que o motivo foi malícia. Imagine como seria o mundo hoje se a Tesla o tivesse implementado com sucesso. O pouso na Lua pode ter acontecido décadas atrás, a Segunda Guerra Mundial pode ter sido anunciada e a sociedade humana pode ter estado muito mais à frente do que onde estamos atualmente. O que vocês têm a dizer? Deixe seus comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever no Curioso Demais, porque juntos exploraremos.